Mas antes, vamos primeiramente desejar aqui, já queria agradecer ao advogado Alexandre Souza pela disponibilidade, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gilmara. Obrigado. Nós que agradecemos. Alexandre, eu já queria começar, a gente sabe que houve algumas alterações no sentido dessa prova de vida, nessa mudança para reduzir a necessidade da prova de vida presencial, principalmente. E aí, acho que durante a pandemia a gente já viu algumas dessas modificações. O que é que mudou para agora? Quais são essas mudanças? Então, Gilmara, de fato, houveram algumas mudanças bastante significativas em relação à prova de vida, agora em 2023, principalmente porque a gente teve agora a recriação do Ministério da Previdência Social, né, com o novo governo, e foi editada uma portaria estabelecendo que a obrigação da prova de vida não é mais do beneficiário, e sim do próprio INSS. Então, antes a prova de vida... A obrigação da prova de vida não é mais... do beneficiário. E sim do INSS. Do próprio INSS. Então, é o INSS que tem que organizar isso aí e fazer essa prova de vida. Exatamente. Né? Antes da gente falar, até para esclarecer para o nosso telespectador, explica um pouquinho o que é a prova de vida. Então, a prova de vida é um procedimento que ele é feito todos os anos e ele serve para, como o próprio nome diz, provar que aquele beneficiário ele está vivo. Isso serve para evitar as fraudes de pessoas que, já falecidas, terceiros ainda permaneçam recebendo aquele benefício. Né? Então, todos os anos, pessoas que recebem benefícios de longa duração, como pensão por morte, aposentadorias, auxílios de doenças, que são mais longos, essas pessoas necessitam realizar a prova de vida. Porque morreu, essa pessoa não tem mais... Automaticamente o benefício ele é cortado. E aí, o que a gente precisa verificar... Não tem como também... transferir, não tem como. Na realidade, não há uma transferência automática. O que há caso existam dependentes daquela pessoa que faleceu, esse benefício pode se transformar numa pensão por morte. Mas aí não é de forma automática. É necessário abrir um requerimento junto ao INSS, comprovar que aquela pessoa era dependente, né, a respeito daquela pessoa que recebia o benefício e aí fazer a solicitação de um novo benefício, que é a pensão por morte. Entendi, completamente. E aí fala dessas mudanças, Alexandre. Então, o que aconteceu? Antes, a prova de vida era obrigatória pelo segurado, havia uma grande mobilização, os segurados iam para as agências bancárias, voltavam às agências bancárias para fazer a prova de vida. Inclusive, algum tempo que ficou suspensa, não foi isso? Suspenso, exatamente, por conta da pandemia. Isso. Então, ficou suspenso diante agora da modernidade, dos sistemas que são todos interligados, né? A comunicação entre os sistemas hoje é muito mais fácil. A Previdência Social decidiu avocar essa responsabilidade para ela. Então, a partir deste ano, já a partir de 1º de janeiro, já está valendo essa regra. Quem vai fazer a prova de vida é o próprio INSS, através do cruzamento de dados de diversas bases governamentais. Né? Então, como é que vai funcionar, né, para o pessoal ficar tranquilo em casa? A prova de vida ela acontece sempre a partir do mês de aniversário de quem está recebendo o benefício. O INSS ele vai ter 10 meses para tentar provar que aquela pessoa está viva. Isso a partir da data do aniversário, da de pessoa, cada ano. De cada ano, exatamente. Entendi. A partir do aniversário do beneficiário, o INSS vai ter 10 meses para provar que aquela pessoa está viva. A obrigação passa agora a ser do próprio INSS. E nesse caso, ele vai provar ao próprio INSS, ou seja, eles vão fazer um levantamento a partir desse cruzamento de dados e vai constar no próprio INSS que foi feita a avaliação e essa pessoa está viva. Correto, exatamente. Então, através de várias bases, como declaração do imposto de renda, votação nas eleições. Esse ano a gente não tem, então esse vai ser um mecanismo que talvez não seja utilizado, mas como a gente teve ano passado, eleição, pode ser também requerido. Sim, está dentro do prazo ainda, né? Exatamente. A vacinação, atendimento no serviço público de saúde. No Detran também. No Detran também. Então, assim, são todos os serviços públicos que demandem atendimento presencial e que tenham, por exemplo, biometria,
é também utilizado para comprovar que aquela pessoa está viva. E é interessante que você traz, Alexandre, porque a gente viu, inclusive, que isso aconteceu, esse cruzamento de dados também aconteceu nas próprias eleições deste ano, né? O mesário, ele já tinha um dado ali, até colocar a biometria do eleitor, se ele não tivesse feito nenhuma biometria, poderia ainda assim ser reconhecido porque já havia cruzado com a biometria do Detran e de outros órgãos públicos. Então, o INSS está fazendo a mesma coisa agora. Como é que foi feito esse entendimento de que não seria mais o beneficiário a comprovar essa prova de vida, e sim o INSS? Foi a votação dos deputados? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu de forma deliberativa do próprio INSS. Foi uma portaria que foi editada pelo Ministério da Previdência Social, avocando essa responsabilidade, com o entendimento de que era muito oneroso para o segurado, para o beneficiário, estar indo fazer essa prova de vida de forma voluntária, não era nem voluntária, de forma obrigatória. E a gente pensar que, geralmente, quem recebe algum benefício da Previdência Social são pessoas de idade avançada, pessoas com debilidades de saúde, deficientes. Então, diante da vasta informação que a gente tem, hoje, assim, você vai votar, todo mundo fez o recadastramento do título de eleitor, habilitação. Então, assim, são várias fontes, né, que estão interligadas e que a Previdência entendeu que não seria razoável exigir ainda o comparecimento desses beneficiários para fazer essa prova de vida, tendo visto que o próprio Estado, o próprio governo, já detém essas informações, né? E a gente tem apenas uma única exceção, que aí a obrigação retorna para o beneficiário. Sim. A exceção é no caso se em 10 meses após o aniversário, o próprio INSS não conseguir fazer... Era isso que eu ia perguntar. Se nesse prazo de 10 meses o INSS não conseguir comprovar que essa pessoa está viva, o que acontece? Após os 10 meses, o INSS não conseguindo provar que a pessoa está viva, ela vai ser notificada através do aplicativo Meu INSS ou através do contato da Central de Atendimento, do 135, e ela vai ter 60 dias para fazer a prova de vida. E aí volta os mesmos moldes de como era feito antes. Basta se dirigir à agência bancária onde ele recebe o benefício ou também através do aplicativo Meu INSS. Lá tem uma opção prova de vida. Então vai ser feito um reconhecimento facial através do aplicativo e aí a prova de vida está concluída. Ou através do aplicativo ou através da agência bancária que a pessoa recebe o benefício. Então, pelo aplicativo também dá para fazer? Dá para fazer de casa. Inclusive, quem não quiser esperar que o INSS ache, você pode já no meu aplicativo, do Meu INSS, fazer a prova de vida, já está disponível. Então, essa mudança não anula o fato de você também poder fazer pelo aplicativo? Não anula de forma nenhuma. A partir do aniversário, né, o ideal é que seja feito após a data de aniversário, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS, lá tem um campo de busca, é só digitar prova de vida e ele faz os procedimentos, é bem intuitivo, bem simples, o aplicativo ele é bastante objetivo, é feito um reconhecimento facial, confirmação de alguns dados e aí a prova de vida está feita. Faz de casa, não precisa ir para banco, não precisa enfrentar fila. Às vezes as dificuldades são com as pessoas de idade mais avançada, mas aí basta pedir ajuda do filho, do neto, hoje todo mundo sabe mexer no celular e aí consegue fazer a prova de vida de casa mesmo. E no caso, no correspondente bancário, como é que acontece essa prova de vida? No correspondente bancário, ele vai se dirigir à agência onde ele recebe o benefício, né? Isso, a conta do beneficiário. Do benefício, é um banco, banco. Itaú, BMG, Banco do Brasil, são esses bancos. Exato. Então, para ele saber qual é o banco, ele também acessa o Meu INSS ou liga para o 135, que é a central de atendimento do INSS, e lá vai ter a informação de qual é o banco pagador dele. Mas, geralmente, os beneficiários já sabem qual é o banco, qual é a agência que eles estão vinculados. Então, não é necessariamente no INSS, no correspondente bancário. Para fazer a prova de vida, correspondente bancário ou marcar um atendimento especializado em uma das agências. Hoje, não adianta ir diretamente ao INSS, porque o INSS não atende mais sem agendamento. Então, não adianta você sair de casa e sem nenhum tipo de agendamento lá em qualquer agência que, infelizmente, você não vai conseguir ser atendido, fazer essa prova de vida. É necessário fazer um agendamento através
do 135. Nesse caso, apenas por telefone, você consegue fazer esse agendamento. Muito bom. Eu gostei, inclusive, da alteração. Essa avaliação de advogado especialista na área foi uma mudança necessária, importante e que acaba beneficiando também a própria pessoa que tem o direito a esses benefícios? Com certeza, né? Além da questão social, né, e da preocupação do Ministério da Previdência em evitar que essas pessoas, idosos, deficientes, estejam se deslocando de maneira desnecessária. Querendo ou não, a gente sabe que, graças a Deus, a pandemia ela quase foi embora, mas ainda não foi 100%, né? Então, isso facilitou muito a vida dos beneficiários. E, em contrapartida, a gente ainda teve um outro benefício, que antes havia muita suspensão de benefícios por conta da prova de vida, porque ficava na obrigação do beneficiário. Como eu disse, muitos deles são pessoas já de idade, deficientes, que não têm essa habilidade, estão mexendo com celular, com aplicativo, não sabiam da informação, acabavam não fazendo a prova de vida, só sabiam quando iam no final do mês receber o benefício, e o benefício não tinha sido depositado por conta da prova de vida, que não tinha sido feita. Então isso agilizou muito e vai evitar que essas situações aconteçam. Eu ia perguntar, Alexandre, o que acontece quando a prova de vida não é feita? No caso, o benefício ele é suspenso, é isso? Isso. Se em 60 dias ele não fizer a prova de vida, né, então a gente tem aí alguns prazos. O primeiro prazo são esses 10 meses que o INSS vai tentar localizar e provar que aquela pessoa está viva. Não conseguindo, ele vai ter um prazo de 60 dias, né, o beneficiário, para fazer essa prova de vida. Não fazendo, ele vai receber uma nova notificação. E aí o próprio INSS, isso também é uma inovação, o INSS ele vai designar um servidor para, em loco, tentar achar essa pessoa. Né? E aí, após esse prazo de mais 60, aí o benefício ele é suspenso, né? Podendo ou não, inclusive, ser cessado definitivamente, caso não haja prova de vida. Quando a gente fala da questão para este ano de 2023, a contribuição ao INSS passa a mudar agora em fevereiro? Como é que fica? Isso, passa a mudar. Na realidade, já na mudança de 2022 para 2023, a gente já teve algumas alterações, como o aumento do salário mínimo. Consequentemente, também a gente teve o aumento do teto do INSS, que passa a ser de R$ 7.507,49. E aí, para alguns trabalhadores, as alíquotas em relação à contribuição sofreram algumas alterações. Entendi. Eu acho interessante a gente trazer essas informações, porque para algumas pessoas, às vezes a gente está ali, a gente tem um benefício, mas não fica atento a essas notificações, não fica atento a essas novas informações, e aí só percebe que algo mudou, ou que poderia ter feito algo, que deveria ter feito algo, quando, de fato, o benefício é suspenso. E aí a gente precisa alertar você de casa sobre essas questões. A comprovação desse cruzamento de dados que a gente está falando, há, digamos, alguns dados específicos, ou eu falo de banco de dados específico. Aonde serão buscadas essas informações? A gente falava de Detran, a gente falava da biometria, mas, por exemplo, bancos do próprio beneficiário também vão ser consultados? Vão ser consultados. A minha pergunta é porque a gente vê que hoje em dia já há esse cruzamento de banco a banco e há uma solicitação primeiro. O banco pergunta, você solicitou o cruzamento de informações do nosso banco para outro banco, você autoriza? Ou seja, vai chegar também essa informação para o beneficiário? O INSS consultou informações suas no nosso banco, você aprova isso? Ou não necessariamente será encaminhado algum pedido de solicitação ao beneficiário nesse sentido? Não, nesse sentido não será encaminhado uma solicitação, porque aí a gente vai ter um órgão federal consultando uma base de dados bancárias. Né? Nesse exemplo que você citou, a gente está falando de troca de informações entre instituições privadas bancárias, por isso há necessidade, além da autorização e informação do correntista. Nesse caso, em relação ao cruzamento de dados com os bancos, ele só vai ocorrer caso o beneficiário ele compareça de forma presencial a uma agência bancária ou faça alguma operação, seja, por exemplo, num caixa eletrônico, que necessite a biometria. Quando ele realizar esse tipo de
procedimento, um saque ou um depósito, uma transferência, que ele vá, por exemplo, num caixa eletrônico e ele precisa colocar a biometria, nesse caso, essa informação vai ficar ali registrada e o INSS vai poder ter acesso a essa informação, que aquele beneficiário compareceu de forma presencial ou utilizou a biometria naquele banco, provando assim que ele está vivo. Nos demais, são instituições públicas que serão solicitadas pelo INSS, não necessariamente instituições privadas. Isso, públicas como o Detran, quem está fazendo ainda vai tomar alguma dose da vacina, por exemplo, contra a Covid. Essas informações também vão estar sendo disponibilizadas para o INSS. Atendimento no serviço público de saúde, as casas da cidadania, todo aquele atendimento público que seja de forma presencial e que demande o reconhecimento facial ou biométrico, ele poderá ser utilizado para fazer a prova de vida também. Perfeito. Queria agradecer, Alexandre, a sua participação no nosso programa, trazendo aí essas informações sobre essas mudanças, sobre o ponto de vista dessa prova de vida, minha gente. Que eu via muita gente reclamando, inclusive, de ter que sair de casa para ter que comprovar que estava vivo. E, inclusive, Alexandre, uma das críticas que esses beneficiários faziam era justamente isso. Não tem os nossos dados, o INSS não poderia buscar. Então, já era uma ideia que partia do próprio beneficiário quando se sentia ali incomodado em ter que sair da sua casa, às vezes deixar o trabalho para poder ir fazer essa comprovação de vida. Então, o próprio beneficiário já solicitava isso, mas tantos bancos, com tantas informações, a gente sabe que hoje qualquer cadastro exige dados, qualquer coisa que você for fazer em instituições públicas ou privadas exige seus dados, CPF, data de nascimento, valor mensal de renda, que estão sempre comprovando ali contra-cheques, etc. Enfim, a gente sempre tem esse balanço de informações que poderia ser checada pelo próprio INSS e foi o que de fato aconteceu, uma mudança muito bem-vinda no meu ponto de vista e pelo que o Alexandre disse também no ponto de vista dele, até porque, como já foi dito e eu reitero, na grande maioria das vezes esses beneficiários não têm condições, às vezes, de mobilidade, condições físicas ou até mesmo ter um transporte para estar indo, se deslocando para fazer aí essa comprovação, essa prova de vida. Então, a gente fica feliz por essa mudança. Eu agradeço, Alexandre, mais uma vez a sua participação. Se tiver algo mais que você queira acrescentar, fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da prova de vida ou a respeito dessas alterações, por exemplo, de contribuições que ocorreram, a gente sempre indica procurar um advogado especialista na área para poder te orientar da melhor forma possível. E para encontrar o Alexandre também para essas orientações, como é que faz? Pode me seguir nas redes sociais, é alexandresouza.adv. Pronto, perfeito. E aí você pode até mandar um direct para o Alexandre, já conversar com ele também sobre essas dúvidas, tá? Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, você volta no YouTube TV Master Play. Lá você acompanha tudo que o Alexandre explicou sobre a prova de vida, sobre essas mudanças, como fazer agora, prazos e etc, para que você possa estar ali bem informado e não ter o seu benefício suspenso. Você